Muito bom dia e bem-vindo a mais uma edição do programa Ponto Prévio, o painel político. É um programa mensal da RFM e da RFM TV, em que convidamos representantes de vários partidos políticos e movimentos de cidadãos da cidade de Amarante para debater aqui alguns problemas pertinentes para a nossa região. Estamos em abril, ontem celebrou-se os 40 anos de 25 de abril. Em abril também é o mês em que se fala e que se planeia a saída de Portugal do plano de assistência financeira que tem estado em vigor aqui em Portugal nos últimos 3 anos. A questão que se propõe hoje aqui aos nossos convidados era perguntar qual o melhor programa de saída. Obviamente que se debate um pouco se devíamos ter o que se chama uma saída limpa, portanto cumprir todos os pré-requisitos da Troika e passar diretamente aos mercados, ou se deveria existir um programa cautelar em que houvesse uma linha de crédito que ajudasse Portugal em caso de haver algum pequeno problema em termos de financiamento. Obviamente que há uma terceira solução que ainda não se compreende muito bem o que é que será, mas vamos começar aqui hoje pelo António Duarte, em representação do PCP. Quais são só para começar com esta questão principal aqui, o que é que defende que deveria ser o nosso programa de saída desta assistência financeira que tivemos aqui nos últimos 3 anos? Antes de mais, bom dia a todos, aos colegas de painel. Hoje com algumas novidades, pessoas com quem eu já travei alguns debates e tenho o maior gosto em debater hoje. O caso do Moura e Silva, o caso do Joaquim do Partido Socialista e a Manuel Magalhães. Os restantes já somos residentes conhecidos neste debate. Eu começaria por dizer que, sem uma ruptura com a atual situação, não haverá saída limpa da Troika e também, por outro lado, e em nossa opinião e posição política, até por uma questão ideológica, ela nunca deveria ter entrado cá. A verdade é que poder-me-ão dizer os colegas dos partidos que nesta altura estão no poder, mas este país foi levado a essa situação. Nós contrapomos, como temos contraposto ao longo destes tempos, ele foi levado a esta situação por políticas, em nosso entender, em nossa perspectiva, políticas erradas, que dá uns anos esta parte, e recordo assim, de repente já, do tempo em que tínhamos como primeiro-ministro Cavaco Silva, que hoje é Presidente da República, onde, por exemplo, ao nível de fundos comunitários, neste país, esbanjou-se dinheiro. Temos ainda exemplos aqui em Amarante, para não falar de outros concelhos, onde há exemplos flagrantes em que se brincou com o dinheiro. E naturalmente que era fácil prever, quem estivesse minimamente atento a esta situação, que especialmente a partir de 2013 nós iríamos pagar, como diz o povo, e com alguma razão, com a língua de palmo, porque não só temos que pagar agora a esses excessos, até para não utilizar outra palavra. Claro, por todos estes motivos, a situação a que chegamos obriga a que os mesmos de sempre, isto é, os mais desfavorecidos, estejam a pagar de uma maneira forte e com sofrimento na carne, como se costuma dizer, aquilo que os mais ricos, por caricato que possa parecer, que os mais ricos nesta altura, que são os principais beneficiários desta situação, onde ao nível de fiscalização, por exemplo, são os grandes beneficiários e estão aí com alguma impunidade, e naturalmente que eu, estando aqui em representação do Partido Comunista Português, vejo com alguma apreensão e de uma forma crítica toda esta situação, que até 17 de maio, não é? Os constrangimentos, as imposições irão continuar, a Tenaz vai continuar a apertar, vem aí mais novidades no sentido de complicar a vida aos portugueses, especialmente aos mais desfavorecidos, e naturalmente que estamos preocupados, e naturalmente que as nossas propostas e aquilo que temos vindo a defender é uma renegociação da dívida, há 3 anos esta parte, e há exemplos, como por exemplo a seguir à Segunda Guerra Mundial, em que se fez um acordo, uma espécie de uma renegociação com a Alemanha, porque é que hoje um país como Portugal, com todas as dificuldades que tem, não tem uma renegociação, não vou utilizar o termo, perdão, que não cultivo disso, mas uma renegociação acima de tudo.
Muito bem, muito obrigado, António Duarte. Hoje temos aqui em representação do CDS o Dr. Maurício Silva e o seu microfone. Obrigado. Dr. Maurício Silva, muito bom dia e obrigado por se fazer presente aqui hoje em representação do CDS. A pergunta mais seria basicamente a mesma. Eu, por acaso, tenho aqui um artigo à minha frente que o Dr. Paulo Portas disse recentemente que qualquer das saídas será uma saída limpa. Exatamente. Sim. Não sei se gostaria talvez de comentar um pouco sobre isto, exatamente ao que é que ele se refere em termos de qualquer das saídas é limpa. Sim, muito obrigado. Eu também cumprimento todos os que estão presentes aqui comigo no painel e todos os que nos vão escutar e ver com certeza. E é com muito agrado que cá estou. Cá estou, independentemente do tema, mas o tema também é muito aliciante, porque é um tema muito transversal à sociedade portuguesa. Nos últimos anos é com certeza o assunto mais discutido e apetece-me desde logo começar por dizer que se alguém está desconfortável com o momento que vivemos, são de facto os portugueses. Mas neste desconforto que todos vivemos não podemos de alguma forma direcionar a nossa crítica para este governo. Por uma razão simples, porque eu recordo que o FMI está em Portugal, ou a Troika, se quisermos, em Portugal pela terceira vez. Veio a primeira vez em 1977, a segunda vez em 1983 e a terceira vez em 2011. E recordo que a primeira vez era Primeiro-Ministro o Dr. Mário Soares e Presidente da República o Ramalhianes. A segunda vez era Primeiro-Ministro o Dr. Mário Soares e em coligação, no caso, na altura com o PSD, com o Mota Pinto, naquela coligação. Olha, direcionar o problema com que estamos confrontados para um alvo de combate político, como seja o natural combate político entre os partidos, é alguma coisa que não faz muito sentido. Não se percebe. O problema é de todos, é um problema estrutural, é um problema que resulta muito também de algumas rupturas que surgiram na sociedade depois de 25 de Abril. Nós ainda hoje vivemos uma sociedade de conflito, com dificuldade em encontrar consensos, porque criamos muitas rupturas naquela ocasião. De facto, não estou a questionar o 25 de Abril, mas quanto, enfim, as avaliações que temos que fazer, e justamente temos que fazer, também não podemos deixar de considerar alguma ruptura na sociedade, a falta de consensos que em momentos cruciais é necessário fazer e que não se tem feito. Portanto, este governo está desconfortável por uma razão simples, porque tem necessidade de resolver o problema que eles criaram. É um problema de todos. Mas em relação ao problema que o país viveu, que o país vive, ainda que aparentemente já se sintam alguns sinais de inversão desta tendência negativa. Mas a corrente ainda é forte, eu diria que a corrente ainda é diluviana, ainda nos arrasta para algumas incertezas em relação ao futuro. Mas não há dúvidas que o grande esforço dos portugueses tem que ser reconhecido e por uma razão simples. Porque o país nunca mais se endireitava se não honrasse os compromissos da sua dívida. O país tinha dívidas, o país tinha que as honrar. Porque as dívidas, enfim, foram feitas em nome do país, independentemente de as opções políticas que todos podemos questionar, das vantagens para o país, mas não há dúvidas que elas foram feitas em nome do país. Portanto, o país tinha que as honrar. Quem, como eu, conhece mais ou menos os mercados financeiros, sabe que qualquer sinal de fragilidade no cumprimento de um acordo era, de alguma forma, inverter uma tendência de credibilizar internacionalmente todo este esforço, esta caminhada em que temos estado desenvolvidos. E, portanto, eu sei que custa. Também me custa a mim. Também me custa a minha família. Também custa aos meus amigos, aos meus familiares, custa a todos. Eu estou certo que hoje não há ninguém no país que não tenha ninguém que ou perdeu o emprego, ou viu reduzido os seus rendimentos, ou até mesmo pelo espírito de solidariedade que tem com os outros, também sofre um bocado o problema. Mas eu gostava de que, em minha opinião, que deixar claro que se de alguma forma nós reclamássemos, o país, a reclamar a reestruturação da dívida, no dia seguinte, as taxas de juros, não no mesmo dia que se iam. E eu recordo que nós hoje temos taxas de juros como não tínhamos há 10, 15 ou 20 anos atrás. E tem muito a ver, essencialmente a ver, eu diria até, pela credibilidade, pelo esforço que temos feitos para cumprir, que eles começam a acreditar. E quando agora se questiona se o país deve sair de uma forma limpa, ou chamada limpa irlandesa, ou limpa com cautelar,
E quando o Dr. Paulo Portas diz que em qualquer circunstância a nossa saída é limpa porque nós não precisamos de um segundo resgate como a Grécia. Em qualquer circunstância ela é limpa. E eu vou-lhe dizer mais. Pessoalmente, esta é a minha opinião pessoal, podemos avaliar cada uma das soluções. Podemos avaliar, se quisermos, do ponto de vista da repercussão financeira nos mercados, do efeito que isto tinha. Cada 1% de dívida, da taxa de juro, significa, sabe quanto mais anos de esforço? Cada 1%, com o crescimento que o país tem tido, significa mais um ano de sofrimento. Cada 1% de agravamento das taxas de juro significava mais 1%, mais um ano de agravamento ou pelo menos a manutenção desta crise que temos estado a viver. Portanto, e também há outra coisa que temos estado, enfim, com este ritmo de crescimento, com os custos, com este esforço todo na gestão do orçamento ao nível da despesa primária, mesmo assim, nós não vamos ter crescimento que sustente a manutenção do Estado até o ano 2019. Nós vamos ter déficits até o ano 2019 e provavelmente em 2019 chegaremos a uma situação de estabilidade em termos do déficit e a partir daí é que podemos começar a avaliar a possibilidade de crescer, de apostar novamente em algumas áreas sociais que de facto têm estado sacrificadas. Ou se quisermos, portanto, criarmos aqui um outro poder de compra, diminuindo a carga fiscal. Portanto, para dizer que por cada 1% de agravamento da taxa de juro significava mais um ano das condições difíceis que estamos a viver e significava mais uma coisa, menos um ano de possibilidade de vermos reduzidos os nossos impostos ou a carga fiscal. Portanto, isto é bom que fique claro. Por outro lado, enfim, eu também ainda, em relação à questão da nossa relação, se quisermos, com a Troika, é bom que fique claro uma coisa. Que simpatia tem este Governo, ou os membros do Governo, para que o país viva esta dificuldade? Qual é o grau de satisfação para um político? Sabendo que todos aqueles que votam, o povo que vota, vive amargurado, com a necessidade de resolver os problemas com que estamos confrontados? Bem, isto é uma coisa que não faz sentido avaliarmos isso, não é? Sequer. Portanto, o esforço é muito, é evidente que é muito para as pessoas, é muito para os jovens, é muito para os trabalhadores, é muito para os reformados, não há dúvidas, mas acredito sinceramente que vamos sair deste problema todos juntos, vamos sair mais honrados de quando nele entramos, e vamos, acima de tudo, criar condições para, a partir, se não de maio de 2014, ainda que provavelmente com algumas condicionantes. Porque eu defendo que que nós devíamos sair, ou melhor, não é o caso de defender, a avaliação que eu faço, parece-me que é vantajoso para o país se nós sairmos com um acompanhamento, ou se quisermos, com um processo em que o nosso avalista, o nosso garante, não se afasta de vez. Continua a credibilizar um bocadinho internacionalmente. E já agora, só uma pequena nota. Ultimamente também se tem dito, também numa outra perspectiva de que há quem acredite nisso, que nós ganharíamos credibilidade internacional, nomeadamente na nossa relação com a comunidade europeia, se nós fôssemos mais impositivos, fôssemos mais afirmativos e até se entrássemos em ruptura. E há quem diga até que a nossa saída limpa é uma saída porque a Europa quer. E é uma saída que a Europa quer porquê? Porque é preciso credibilizar os programas de ajustamento. Portanto, mas é interessante que se avalie bem esta opinião ou esta possível decisão, porque ela não é uma decisão imposta pela comunidade. Ela tem que ser uma saída avaliada de acordo sempre com os interesses do país e numa perspectiva de avaliação da sua relação e credibilidade com os mercados externos. E isto não é só com os nossos credores, é também com os outros países que nos compram, que querem investir. Porque se os mercados internacionais admitirem em algum momento
que nós podemos passar a viver fases de intranquilidade, de instabilidade, não há dúvidas que os investimentos diminuem. Ninguém quer estar associado a um país ou investir num país que não tenha certeza se no dia seguinte, enfim, as políticas fiscais ou as políticas económicas ou até a estabilidade política sofrerá alterações em função de alguns atos eleitorais ou de algumas opções mais precipitadas. E para terminar, eu não tenho dúvidas que os portugueses estão a sofrer muito, estão a sofrer com erros do passado, de opções de gestão erradas, mas também há uma coisa que eu devo reconhecer. O país hoje tem praticamente tudo. Nós somos uns países da Europa com níveis de infraestruturas bem apetechadas. Nós temos autoestradas, nós temos hospitais, nós temos uma rede de escolas. Nós temos, de facto, hoje níveis de infraestruturas públicas consideradas. Portanto, também muito do dinheiro que se gastou, também nós, todos à nossa maneira, cada um à sua maneira, também foi beneficiando dele. Ainda que reconhecidamente, há erros de gestão e por uma razão simples. Porque quando se constrói coisas que não se precisa com dinheiro que não se tem, mais cedo ou mais tarde se paga a fatura. E é isso que está a acontecer agora. Muito obrigado, Amor Silva, em representação do CDS. Eu tinha aqui, enquanto estava a falar, eu tinha aqui um artigo que saiu sobre a discussão da saída de Portugal na Europa e só para enquadrar talvez um bocadinho qual é que é um dos problemas em que podemos encarar aqui em termos de uma saída limpa, é de que sem um programa de financiamento a banca portuguesa fica sujeita às condições normais de financiamento junto do BCE, mas há limites mínimos de rating para aceitar essa dívida nacional como colateral. Portanto, neste momento não temos essas condições para fazer uma saída limpa, obviamente dentro destes parâmetros aqui. Tenho aqui... Peço desculpa. Mas era o que eu dizia, de alguma forma. Portanto, essa avaliação tem que ser feita para verificar em que medida estão criadas as condições e instrumentos necessários para nós ficarmos sozinhos. Por isso é o que eu dizia. Vale a pena mantermos o nosso avalista, porque a Troika é o nosso avalista. Quando nós precisamos de um financiamento, batemos a porta do balcão do banco e ele avalia a nossa capacidade de endividamento, ou temos... E ele faz, o que é que pergunta? Se tem fiadores. E dá conforto para a operação. O que nós precisamos foi de fiadores para a operação. Portanto, essa avaliação tem que ser feita. Ainda que alguns riscos possam ser corridos. Mas é preferível não correr riscos, em meu entender. Muito obrigado, Maurício Silva. António Araújo, aqui à minha direita, em representação do Partido Social Democrata. Muito obrigado por estar aqui esta manhã connosco. Praticamente a mesma questão para si, deveremos sair, qual é a sua opinião, em se deveríamos ter aqui uma saída limpa e em que condições deveríamos ter esta saída de Portugal deste programa de assistência? Em primeiro lugar, saúdo a RFM, saúdo os meus colegas de painel, especialmente os que estão aqui de novo, como é o caso de Moreira Silva e do José Joaquim. Saúdo também todos os que nos estão a ouvir e os que nos poderão ver posteriormente na RFM TV. Primeiramente, eu acho que é importante estarmos a falar em saída e maiormente em saída limpa, porque isso é sinal de que conseguimos cumprir o memorando de entendimento que foi negociado pela Troika, negociado pelo governo do Partido Socialista do Engenheiro José Sócrates e também subscrito pelo PSD e pelo CDS. Já tivemos, salvo erro, 10 avaliações, foram todas positivas. A 11ª também, com certeza que será positiva. Foi hoje positiva. Portanto, foi hoje. Já foi positiva também. E, portanto, é sinal de que nós cumprimos os compromissos a que nos propusemos e, senão, não estaríamos a falar, de facto, numa saída, estaríamos a falar num segundo resgate, o que implicaria ainda sacrifícios acrescidos durante mais tempo. É preciso ver e é preciso notar que quem nos trouxe aqui, em meu entender, foi uma política se calhar da maior parte dos governos, mas essencialmente do último governo do Partido Socialista, em que, em contraciclo, aumentou salários, em contraciclo, aumentou a dívida pública para valores colossais,
ao ponto de, salvo erro, em abril ou maio de 2011, o então Ministro das Finanças do Partido Socialista, o Dr. Teixeira dos Santos, ter dito que, passado um mês, já não haveria dinheiro para pagar salários e pensões. Isto porquê? Porque nós temos, ao longo dos últimos 30 anos, é claro que a culpa não é essencialmente deste Governo, mas todos os que os precederam, porque ao longo dos últimos, nomeadamente 30 anos, tivemos políticas erradas de déficits crónicos, quer ao nível das contas públicas, quer ao nível das próprias contas externas, que apenas, salvo erro, portanto, o déficit externo apenas, felizmente, foi corrigido relativamente a 2013, em que tivemos um saldo, portanto, quanto à balança de transações, tivemos um saldo de cerca de 3 mil milhões de euros, o que já não acontecia há mais de 70 anos, mas foi só em 2013. Em todos os anos anteriores, nas décadas anteriores, tínhamos déficits crónicos, tínhamos dívida pública sempre a aumentar e isso tinha que dar no que deu. Quando vimos que os juros, porque é claro que cada déficit vai-se somando à dívida, e os nossos credores, portanto nós, como não nos conseguimos financiar nem para resolver o problema do Estado ao nível das contas internas, cujas despesas eram sempre superiores às receitas, nem para resolver o problema do Estado ao nível das contas externas, cujas importações eram sempre superiores às exportações, e todos os anos íamos acumulando a dívida pública até chegar a rácios incomportáveis do PIB, e os nossos credores, é claro, que viram isso. E como nós tínhamos que nos financiar e alguém tinha que nos emprestar dinheiro, os nossos credores começaram a deixar de ter confiança e passaram a exigir juros que nós não conseguíamos pagar. Nessa altura, tivemos que recorrer aos nossos, para mim, nossos amigos e não inimigos, como deduzo das palavras de Duarte, porque de facto foi a Troika, nomeadamente o BCE, a Comissão Europeia e o FMI, que nos emprestaram os 78 mil milhões de euros que nós precisávamos para pôr o país a funcionar. Se não nos emprestassem, como disse o Ministro Teixeira dos Santos, não havia dinheiro sequer para pagar salários e pensões. Ora, essa Troika, portanto, emprestou-nos o dinheiro a juros razoáveis, portanto, na altura, eu não me recordo bem, mas na altura a taxa de juros do mercado já devia ir nos 8% ou mais, e eles emprestaram, o FMI emprestou-nos cerca de 26 mil milhões de euros a 3,25%, mas, em termos europeus, emprestaram-nos dinheiro a 1,5%. Esse 1,5%, tendo em conta o prazo de amortização, relativamente ao juro médio do FMI, dá para poupar uns 30, à beira de 30 mil milhões de euros. Portanto, quando agora se fala em... Eu compreendo a perspectiva ideológica do PCP, mas o facto é uma perspectiva que é também nacional, mas o facto é que também o PCP nunca apresentou nenhuma alternativa e nos sucessivos orçamentos em que as medidas que apresentava eram medidas só para aumentar a despesa e, portanto, sem qualquer alternativa. Ora, quando se fala agora em renegociação da dívida, eu pergunto, é claro que o Duarte não quis falar em perdão, mas o PCP nacional fala em perdão, ou mais concretamente no haircut. Eu pergunto, o que é que vamos renegociar em relação aos juros? Em relação à maturidade, isso já está a ser feito, já tem sido feito por este Governo, já têm sido renunciados os juros, já tem sido renunciados a maturidade, inclusive já tem havido rolamento da dívida, a dívida já tem sido trocada. Agora reparem, é preciso cuidado quando se fala em renegociação, porque em termos estatutários com o FMI não se pode renegociar a dívida. Estamos a falar de cerca de 26 mil milhões. Com o BCE vamos renegociar o quê? Já uma taxa de juros de 1,5% só se nos perdoarem a dívida. Vamos renegociar com os privados. Só que há um problema. Uma grande parte da dívida dos privados, quem é que a comprou? Foram os bancos portugueses e foram outras instituições portuguesas. Quem é que tem a dívida? Portanto, nós se vamos reestruturar a dívida com eles,
Vão sofrer as instituições financeiras, vão sofrer as seguradoras, vão sofrer fundos de investimentos e ninguém vai gostar que daqui a amanhã venha, se alguém que, por exemplo, tiver um PPR, venha a seguradora dizer: eu não vou pagar o PPR porque o Estado também me deixou de pagar a dívida. É que a maior parte da dívida dos privados está na mão de instituições portuguesas. E, aliás, que esse é um dos problemas que também tem... Que vão sofrer com isso. A dívida privada não está resolvida. Que vão sofrer com isso. E depois não é só esse problema. E reparem, as próprias famílias, falou muito bem, as próprias famílias e as empresas estão, porventura, ainda mais endividadas que o próprio Estado. Calma. Depois, quando chegar a tua vez, falas tu. Mas esse endividamento não é de agora. Este endividamento já vem de há muitos anos para cá. E, portanto, quando nós falamos em renunciar a dívida e depois há o aspecto, que já foi aqui frisado, que é o mais importante. Os nossos credores deixam de ter confiança em nós. Quando eles ouvirem estes fulanos não querem pagar, deixam de ter confiança em nós e então as taxas de juros aí disparam para valores incalculáveis. Agora, claro, nós estamos a falar, podemos dizer que isto é uma questão de regime e que não é defendido pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP. Eu compreendo, é uma perspectiva ideológica, mas para mim é utópica e abstrata. Portanto, mas isso é a minha opinião. Em termos reais, nós temos de ser sérios. Nós, para funcionar, vamos lá ver uma coisa. Isto é muito simples, isto é como na nossa casa. Se nós andámos muitos anos a gastar mais do que o que tínhamos, a ter mais despesa do que receita, como é que nós compensávamos isso? Íamos pedir empréstimos. Se, a partir de determinada altura, deixámos de ter quem nos emprestasse, ainda por cima, vêm os nossos amigos, ajudam-nos e emprestam-nos a juros mais do que razoáveis, não sei qual é o problema da Troika. Mas quem andou a gastar não sei qual é o problema. Quem andou? Andámos todos. Andámos todos. Não. Então as famílias... nós não vamos se nós vamos analisar isto casuisticamente, não estamos a ser sérios. Acho que nós estamos a falar as famílias endividaram-se, as empresas endividaram-se. E essa dívida que o Estado está a pagar é a dívida das famílias? Não é o Estado que está a pagar. É a dívida das famílias? O problema da dívida... Ou é da banca? Não é das famílias. Quando chegar a tua vez, depois podes falar que eu posso argumentar. A gente já vai... Quanto às taxas de juro, é preciso ver também, e nós temos que ver as notícias que aparecem. Neste momento, nós temos a taxa há 10 anos, já em mínimos de 2006. A taxa há 5 anos, no melhor mínimo de sempre. Cerca de 2,6%. A taxa há 2 anos, o melhor mínimo de sempre, cerca de 1,6%. Se isto não são bons sinais, se isto não são sinais de confiança, se isto não são sinais de otimismo, se isto não são sinais de esperança, eu acho que perante estes sinais, e não só, perante o aumento das exportações, isto não é negado. As exportações vão-me dizer que é por causa só de petróleo. Não é só de petróleo. As empresas voltaram-se, as empresas adaptaram-se e voltaram-se para o mercado exterior, perante os aumentos das exportações, perante a perspectiva de crescimento do PIB, perante os juros como estão, perante, por exemplo, já houve um outlook positivo da agência de notação da Fitch, que dá uma perspectiva da melhoria do rating de Portugal. É claro que nós, para a saída limpa, precisamos, se calhar, de um rating positivo e não sei se, tecnicamente, se não o tivermos, isso será possível. Mas, perante todos estes sinais de confiança, eu acho que nós temos condições para fazer uma saída limpa, até porque isso favorece a nossa posição perante os credores, sinal que honramos os nossos compromissos, sinal que dá-nos uma posição forte para entrarmos no mercado e para nos financiarmos, porque vamos continuar a ter que nos financiar, para nos financiarmos a juros razoáveis e para a nossa economia poder funcionar e para as nossas empresas poderem funcionar e para as nossas famílias poderem funcionar. E depois há aqui um dado também importante. Nós temos que analisar isso numa perspectiva macroeconómica. O que está previsto, o crescimento do PIB, também pelo consumo interno. Portanto, está a haver um aumento, as pessoas estão a aumento da compra de automóveis, eletrodomésticos,
Portanto, todo este tipo de bens. Isto são dados que vêm em todos os analistas. Portanto, todos os jornais económicos falam disso, não só nacionais como internacionais. Portanto, é claro que as pessoas sofreram, é claro que as empresas sofreram, é claro que o desemprego cresceu, embora também nesse aspecto já há uma perspectiva de melhoria. Por exemplo, no último trimestre de 2013, o desemprego cresceu 0,5%, face ao mesmo período de 2012. Foi a primeira subida homóloga desde há 6 anos e um dos maiores aumentos da União Europeia. Fechar empresas, não se esqueça. Há uma criação líquida de empresas, abrem mais do que fecham, portanto há uma criação líquida de empresas, é preciso sabermos os dados e analisá-los. Há uma criação líquida de empresas, infelizmente fecham muitas, mas abrem mais do que as que fecham. Há uma criação líquida de emprego, portanto nós temos que analisar os dados. E os dados macroeconómicos, já temos muitos aspectos negativos. Os portugueses sofreram muito, mas estão a ver uma luz ao fundo do túnel. E portanto, sinal de que os sacrifícios portanto, foram, de alguma forma, irão compensar alguma coisa por esse sofrimento. Portanto, eu acho que é melhor termos uma perspectiva construtiva, uma perspectiva de esperança e, face a todas estas condições e estes sinais positivos, se tivermos condições técnicas aos níveis das agências de rating, eu acho que é melhor uma saída limpa que nos dá mais força perante os mercados e mais credibilidade. António Araújo, muito obrigado pela sua intervenção.